Oi, gente, boa noite! E aí, como é que vocês estão? Bora lá para mais uma live do aquecimento para o intensivão de rotulagem? Boa noite para quem já tá aqui comigo. Oi, Thalita, oi, Kellen, Pan, bem-vindas! Ai, gente, ó, deixa eu já colocar aqui em modo avião, peraí. Pronto, modo avião colocado, não vai correr o risco de ninguém me ligar no meio da live. Gente, a live de hoje é de um assunto que eu queria muito trazer aqui para vocês, que é para a gente comparar o que era a rotulagem antes da RDC 26 de 2015, que trata sobre a declaração de alergênicos no rótulo. Como era essa rotulagem antes? Como é essa rotulagem hoje? O que mudou e como foi para as empresas se adaptarem a essa rotulagem? Só que eu não poderia falar disso sozinha, porque lá em 2015, quando saiu essa legislação, eu ainda não trabalhava com rotulagem. Então, por isso até eu estava falando aqui hoje nos stories que eu sou da geração Nutella, porque para mim a rotulagem de alergênicos já é toda certinha, já é regulamentada, tá em vigor, a gente já sabe como fazer, onde declarar, como declarar. E então eu convidei a Grace, que também é engenheira de alimentos, que trabalha há muito tempo nessa área, que é aluna do Vida de Rotulagem, para falar sobre isso. Então a gente vai bater um papo aqui, ela vai contar como foi para ela, eu vou falar o que eu estava fazendo nessa época quando saiu a RDC 26. E eu quero saber aqui nos comentários também, quero saber de vocês se vocês já trabalhavam com rotulagem nessa época, como foi a experiência de vocês, ou se vocês também, assim como eu, não trabalhavam ainda com rotulagem lá em 2015, se já chegaram com a legislação de alergênicos prontinha, em vigor, só para pôr em prática. Então, me contem. E lembrando, né, gente, que dia 28 de setembro começa o intensivão de rotulagem de alimentos na prática. É um workshop 100% online, 100% gratuito, para mostrar mais para vocês essa área da rotulagem, pontos importantes, enfim, para vocês conhecerem mesmo essa área da rotulagem, se atualizarem, se capacitarem mais. E para fazer a inscrição é só entrar no site lá, é www.rotulagem.com.br/inscrição, sem o cedilha e sem o tio no ar, então é inscricão. Tem como arrastar para cima aqui nos stories também e tem o link na bio, então acesso ao link tem de monte. Lembrando que é 100% online e gratuito, então é só entrar lá, colocar seu e-mail e esperar o dia 28. O que mais que eu queria falar? Para vocês mandarem essa live para algum amigo que ainda não sabe se quer trabalhar com rotulagem ou não, que acha que rotulagem não é tudo isso, principalmente que acha que rotulagem é só lista de ingredientes e tabela nutricional. Então, manda para esse amigo, manda para essa amiga, para esse colega de faculdade, para esse colega da empresa. Manda para eles virem conhecer um pouquinho mais de rotulagem. Divide aí esse conhecimento com o pessoal. É só ir no aviãozinho que tem aqui embaixo e compartilhar, tá bom? Vamos ver se a Grace já está aqui. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Eu vi que alguém falou alguma coisa aqui. Deixa eu procurar no chat. Eu não trabalho com rotulagem, mas preciso adquirir mais conhecimento, pois estou migrando para a confeitaria saudável. Exatamente, é NW Chocolateria. Se você vai ter o seu próprio negócio e fazer a rotulagem dos seus próprios produtos, você também precisa saber de rotulagem. Então você está no lugar certíssimo. Aqui você vai conhecer muito mais sobre o assunto. Melhores lives, diz a Day. Obrigada. Deixa eu ver se a Grace tá... Ai, minha mesa tá bamba, gente. Vamos ver a Thalita. Thalita mandou. Já trabalhava com rotulagem dentro da fábrica. Foi bem trabalhoso, porque estoque muito alto
e precisava controlar muito, comunicar o Ministério da Agricultura e cumprir traços. Traços. Por que eu falei traço, gente? Ó, falou de alergênicos, eu já tô com traços na cabeça. Cumprir prazos foi tenso, eu imagino. A Cris da Nutriver falou, em 2015 eu fazia tudo errado em rotulagem. Velhos tempos, Cris, velhos tempos, isso não te pertence mais. Ai. Bom, Grace já está aqui, então vou te chamar, tá, Grace? Enquanto isso, vamos entrando, gente. Vamos entrando e vamos divulgando essa live pros amigos. Jace falou, esquece traços. Oi, Grace! Oi, Aline! Tudo Tudo bem? Boa bem? noite! Boa noite! Tá me ouvindo bem? Tudo certo. Tudo certo, ok. Pode já se apresentar para o pessoal. Fala aí quem é você, com que Tá você certo. trabalha, sua profissão. Bom, eu sou a Grace, né? Sou engenheira de alimentos, como a Aline falou. Eu sou formada há 15 anos e há 15 anos eu atuo na área de P&D, nesses 15 anos, sendo 13 deles dentro de uma indústria fechada. E esses 2 anos agora eu estou trilhando outros caminhos aí de consultoria, prestação de serviços. E sou VR1, né? Gente, E a Grace chegou aqui quando tudo era mato. Vocês têm ideia? Ela é sou VR1, ela é da primeira VR1. turma. Isso, foi em outubro do ano passado, né? Exatamente. A gente vai fazer um ano já. É, vai fazer um ano. E é basicamente isso. Então Agora, você. Pode pode falar. falar. Não, eu ia falar como que eu comecei na vida de rotulagem, não, no mundo da rotulagem, né? Pode contar Então, pra gente. então vamos lá. No último ano de faculdade, eu fiz estágio numa empresa da minha cidade. E assim que eu me formei, eu fui contratada, certo? Fui contratada já para ser analista de P&D. E analista de P&D, uma das obrigações é a questão de rotulagem, né? E eu tinha tido zero contato com rotulagem. Zero. Assim como todo mundo, né? Que, gente, assim, ó, eu recebo muita gente aqui, Grace, falando assim: ai, na minha faculdade eu não vejo nada de rotulagem, nossa, o meu curso não aborda nada de rotulagem. Gente, ninguém vê, tá? Não é só É, você. E não eu, importa se é engenharia de alimentos, se é nutrição, se é veterinária, se é zootecnia, não verdade. importa. Ninguém vê muito de rotulagem na faculdade. Eu falei, se eu vi também, eu não me atentei, não dei importância, porque quando eu entrei na indústria e uma das obrigações era a rotulagem, eu me senti totalmente perdida, né? Então, assim, foi em 2006 isso, 2006 que eu entrei e o que eu não tinha base nenhuma. O que eu tinha era uma pessoa, uma analista que trabalhava junto comigo, que tinha mais conhecimento, né, para me apoiar. E o que me entregaram foi uma apostila de um curso da Bia na época. E foi essa apostila que eu me baseei todo esse começo de vida na rotulagem, né? Então, era uma apostila, a gente se baseava basicamente pelos slides que estavam impressos lá e não pela legislação. Então, o que a gente se baseava era obrigações, informações obrigatórias, denominação de venda, peso líquido, nem se importava em ler a legislação total, né? A legislação completa. Então, eu falo muito que eu trabalhava por demanda. E essas demandas são o quê? Ou um produto novo que teria que criar, ou uma revisão de rótulo, né? Nesse começo eu era tudo era na apostila, eu lá procurava na apostila, ou por notificações que chegavam. Recebi uma Da notificação Anvisa. falando que estava errado, você pensava, bom, preciso Isso, corrigir, né? isso. Aí eu ia atrás da legislação, realmente. Aí tinha que corrigir, eu falava, mas será que isso está errado? Porque foi muito, assim, na raça que eu falo, né, para aprender tudo Uhum. isso. Então, o meu começo foi bem doloroso, porque eu tinha base zero. E com o passar do tempo, lógico que eu fui aprimorando um pouco mais. Nessa minha trajetória toda,
a pessoa que me apoiava saiu da empresa, né? Então, eu fiquei como a base nesse assunto de rotulagem. E assim, a gente tinha uma grande sorte no começo, que a gente tinha uma agência, e essa agência era muito ligada à legislação. Ela conhecia a legislação, glória a Deus. Então, questões de tamanho de fonte, aonde pôr. Então, isso eu nunca me atentei. A questão do peso líquido ter um tamanho de fonte, eu descobri uns 5, 6 anos depois. Porque a agência Nossa! manda, juro, era nessa base. A agência mandava a arte, eu corrigia lá o que tinha que corrigir, baseado no que eu já tinha conhecimento, mas a questão de tamanho de letra de fonte eu nunca nem olhei. Fui descobrir isso depois que teve um erro, que foi uma mudança de agência, e essa nova agência mandou algo errado, e aí que a gente descobriu que tinha essa 157, né? A famosa A 157 do famosa Inmetro. portaria Famosa, 157. isso. E aí que a gente foi se atentar. Depois disso que a gente começou a conferir. E essa demanda que vinha do marketing, né? Todas as embalagens. Mudava uma cor, mudava uma vírgula, mudava um claim, mudava... Aí vinha um rótulo para a gente corrigir, né? Validar. Então, assim, foi uma demanda grande. É uma demanda grande, né? E na época 2010, quando saiu a RDC 54, que foi a grande marca. Eu já estava na empresa há 4 anos. Então, assim, como a Glênia falou ontem, né, na live, na empresa dela foi a mesma coisa. Quando saiu a RDC 54, que a gente viu que a gente tinha que se mexer de verdade. Todo mundo pensou, nossa, meu Deus, grande revolução. Foi uma grande revolução mesmo. Eu trabalhava numa empresa de produtos à base de amendoim, né? Então, o amendoim, naturalmente, ele já era rico em vitamina C e sem colesterol, que eram os trens que eram utilizados na embalagem. Fora a fonte de fibras também. Com essa RDC 54, a gente viu que a gente podia até declarar, né, essa questão da vitamina C e do colesterol, mas teria que ter uma explicação, como todo amendoim, como todo produto vegetal, e isso não tinha. Então já foi a grande revolução na empresa. Fonte de fibra também era um valor, passou a ser outro, certo? E é engraçado porque você falou isso foi em 2010, há 10 anos 2010. atrás, né? E até hoje eu recebo esse tipo de pergunta aqui. É super comum. Hoje mesmo eu respondi uma pergunta de uma pessoa que trabalha com algum produto de origem vegetal e ela falou: Ah, eu queria falar que é sem colesterol. Era justamente essa alegação que ela queria fazer. Eu posso falar? Ou eu ouvi dizer, ela falou isso, que eu preciso escrever naturalmente isento de colesterol, esse seria o claim. Eu falei, olha, não, a gente tem uma legislação que trata sobre esse assunto, a RDC 54, de informação nutricional complementar. Você precisa olhar lá quais são os critérios para você usar, né, o sem colesterol. E a única coisa que vai acontecer é que você vai ter que colocar uma informação embaixo, tipo assim, como todo, por exemplo, óleo vegetal, ou no seu caso, como todo produto de amendoim. Então a gente precisa explicar que não é só o nosso que é sem colesterol, né? Que Isso, que qualquer é no produto de geral. amendoim também é. Exatamente. Então, nessa época, já foi uma grande revolução. Muitas embalagens tinham essa informação, que era produto à base de amendoim, todos os amendoins tinham. Então, já foi uma grande revolução e a gente precisou fazer cronograma, mudar a embalagem. E depois dessa questão da RDC 54, a gente já estava um pouquinho mais pronta, né, para chegar nos alergênicos, assim. A gente já sabia qual seria o ritmo, mas em relação à RDC 54 de alergênicos, foi muito maior para a gente, né? Foi muito, como eu já expliquei mais ou menos para vocês.
Grace, uma coisa que eu acho super interessante, assim, antes da gente entrar nessa questão dos alergênicos em si, é que você falou que você se formou em 2006, né? Gente, pra vocês terem uma ideia, 2006 eu não tava nem na faculdade ainda. 2006 eu Ó, tava fazendo pé de galinha. segundo ano do ensino médio, Não. tá? E a Tô Grace velha, já hein? tava, a Grace já Na tava indústria. rotulando. E eu acho isso super interessante porque você tem uma história muito grande com rotulagem. Você sempre trabalhou com rotulagem, né? Desde que você se formou, Sim. até Uhum. hoje, inclusive. Até hoje. E mesmo assim, ano passado, você me deu um super voto de confiança, porque como você falou aqui, você é VR1, então, gente, ela entrou na primeira turma de rotulagem. Tipo assim, quando tudo era Entrou. mato, quando eu tava começando vida de rotulagem, ela foi lá e me deu esse voto de confiança. E eu queria que você falasse um pouco assim da sua parte, o porquê que mesmo com tanto tempo de estrada, trabalhando há tanto tempo nessa área, sabendo tudo que você sabe, que eu sei que é bastante, você decidiu entrar num curso de uma menina que estava ali no Instagram falando sobre rotulagem. Como que foi isso? Me conta que eu também não sei, então conta pra É gente. verdade. Então, depois de 13 anos nessa indústria, eu me desliguei, né, da indústria. E aí eu tava meio perdido, pensando o que que eu vou fazer, onde eu vou atuar. Eu falei, vamos pensar numa coisa que eu gosto, que hoje realmente eu gosto de rotulagem, certo? Uma coisa. E aí surgiu um anúncio, acho que foi no Instagram mesmo, do nada, é o famoso do nada. No famoso do nada. E isso. Aí, como eu estava já em busca de oportunidade, eu falei assim: vou me especializar em rotulagem, que é o que eu gosto de fazer, certo? E aí apareceu realmente esse anúncio, fui lá, me inscrevi, estava meio perdida na vida, não sabia o que ia fazer. Aí eu falei assim: vou me especializar enquanto isso. E aí eu me inscrevi no curso VR1, foi. Eu nem sabia que não existiam outras turmas que era a primeira turma. Não, não sabia. Para mim já era um curso, fui e me inscrevi. Consolidado. Isso. Na verdade, não sabia mesmo. E o que eu vi assim no curso, né, no vídeo de rotulagem? Que assim, eu tinha muita experiência, mas num nicho específico de produto, né? Um produto de amendoim, tinha um produto sem açúcar, tinha pastas, alguma coisa assim. Mas um nicho específico. Eu falei, eu preciso, se eu quero realmente atuar com rotulagem, se eu quero saber mais, eu preciso fazer curso. Eu fiz alguns cursos durante essa minha passagem pela indústria, fiz, mas queria me especializar realmente. E aí foi que eu me inscrevi no VR, né? E eu devorei o curso, não sei se você lembra, que Sim. foi em 2 semanas eu acabei o curso inteiro, na época, né? Que agora eu também tô pendente porque aumentou os conteúdos. O PGA seguinte eu nem vi ainda. E foi aumentando, então ainda tô pendente, ainda tenho esse 1 mês aí, ó, pra correr atrás do prejuízo, né? Que depois de um ano Bora vai terminar esgotar. isso aí, Grace. Eu Demorou tudo falei, em 2 semanas e agora vai dar um ano, ela não terminou o curso ainda. exatamente, não tenho nem o certificado, nem fiz a provinha do certificado. Eu falo, gente, Meu Deus. vai acabar meu prazo, eu não vou ter o certificado. Mas tudo bem, eu vou resolver isso, tá? Até o mês que vem, pode ficar tranquilo. Tá? E aí, fazendo o vídeo de rotulagem, tem muito conteúdo lá, muito detalhe, muito produto que eu nunca atuei na vida. Então, assim, foi muito válido o conhecimento. Me, me acrescentou muito em relação a produto de origem animal, que eu nunca na vida tive contato nenhum, certo? Suplementos orgânicos. E sempre que a gente faz um curso novo, é o que você fala, a gente tem sempre que estar estudando, a gente não pode parar, né? Sempre que a gente faz um curso novo, a gente vê um detalhe que a gente nunca se atentou, certo? A gente vê aquela coisinha, então, desde a RDC 259, que é a mais básica, né, digamos assim, A a gente já... inicial, por onde todo mundo começa, Exatamente. né? A gente já vê detalhes, a gente já vê coisa que a gente nunca se atentou. Tem produto, ingrediente composto com RTQ. Eu nem sabia direito que era RTQ. Eu sabia que os produtos regulamentados tinham que não precisavam abrir ou não, mas acompanhando sempre as lives aqui com você
E fazendo o curso, nossa, eu acho que o meu conhecimento mais que triplicou da época que eu tinha o conhecimento, porque eu atuei 13 anos, né, fazendo rotulagem. E acrescentou muito e O que eu acho. O que eu acho muito legal. Ih, tá travando. É pra mim que tá travando ou tá travando? Que agora travou de vez aqui a Grace. Me falem se sou eu ou ela, gente. Manda aí no chat, por favor. Gente, vocês precisam falar comigo? Falar comigo. Ah, foi a Grace, saiu. Vou chamá-la de volta, deixa ela sair e voltar. Mas o que eu acho muito incrível, gente, dessa história da Grace é que uma profissional há tanto tempo no mercado, né? Tipo, 13 anos de experiência e mesmo assim buscando conhecimento e tendo essa responsabilidade de pensar, eu não sei tudo, eu sou muito nichada, eu trabalhei há 13 anos, mas foi sempre no mesmo mercado, foi sempre com o mesmo tipo de produto e vou me especializar, quero conhecer outras áreas, quero me dedicar mesmo à rotulagem, que como ela disse, ela passou a gostar. E, gente, vocês viram que é assim, né? Todo mundo que começa, a Glênia ontem, a Grace hoje, falando, não gostava, caí meio de paraquedas lá, foi uma oportunidade que eu tive, vou começar com isso aqui. E não tem como, a gente se apaixona, gente, é uma área muito apaixonante, é uma área muito apaixonante. A gente entra, a hora que vê, já tá tudo as loucas do rótulo. Deixa eu ver se ela voltou. Tá aqui já. Deixa eu ver, a Thalita falou. Eu estou há 10 anos no mercado e também estou num nicho específico, por isso estou fazendo o curso, conhecer o mundo todo. Exatamente, Thalita. A gente não pode ficar nichado, gente, porque acontece exatamente isso. Um dia, por exemplo, a Grace, sempre trabalhei com amendoim. Um dia ela saiu e falou, não, quero trabalhar com outras coisas. E aí não tem esse conhecimento, entendeu? E não, os produtos são diferentes. Se você trabalha com amendoim é uma coisa, com orgânico é outra, com produtos de origem animal é outra, bebidas é outra, o suplemento é um mundinho à parte. Então a gente não pode limitar o nosso conhecimento a um nicho, né? A gente tem que entender de rotulagem de forma geral para conseguir trabalhar com qualquer produto. Deixa eu chamar a Grace de volta, que ela já tá aqui. Ó, a Dani é outra nutricionista Pascher. Ela falou: estou amando fazer rótulos, a doida do rótulo. Ela é outra. Eu já trouxe a Dani aqui e ela já falou que antes não fazia nada de rotulagem e agora você trabalha com rótulo. Olha lá, a Grace está de volta. voltei, gente. Chegou uma mensagem aqui. Eu não sou acostumada nessas coisas de live, eu não sei. Se põe no modo avião, também não funcionou para mim. Então foi uma mensagem que chegou. Desculpa. Estou de volta. Mas bora lá. Então, eu tava falando que eu acho muito incrível que você, mesmo tendo 13 anos de experiência, a hora que saiu lá da empresa que você trabalhava, pensou, não, preciso me especializar, preciso conhecer a rotulagem geral e não ficar só no nicho que você já estava acostumado. E eu acho isso muito incrível, porque ainda mais profissionais que estão há muito tempo aí, às vezes não tem esse pensamento de preciso me atualizar, me capacitar, preciso conhecer outras áreas. Eles falam, eu já sei tudo, eu sou o mestrão aqui da rotulagem e não preciso estudar mais. Não. Eu sou a prova viva de que não é assim. 13 anos atuando e mesmo assim, muita coisa. Eu não sei até hoje, né, na verdade. Eu tiro muitas dúvidas aqui nessas lives que você faz. Acompanho todas, que eu quero sempre conhecer mais, porque por mais que a gente estude as legislações, sempre tem um detalhinho, uma coisa que a gente nunca pensou, tipo, nunca pensei nisso antes. Como que vamos fazer? Legislação nova de suplemento, agora vem a nova de informação nutricional, né? Que vai também ser uma revolução com Vai certeza. ser outra, vai ser. Eu acho que vai ser depois de alergênicos, vai ser tipo alergênicos para mim. Essa revolução
da nova rotulagem nutricional. E a Porque Grace vai. também é a prova de que eu faço o que eu falo, né, Grace? Porque sem querer a gente já se encontrou num curso de rotulagem. Isso! Exatamente. Além da Aline, eu já fiz mais um e a Aline estava lá, inclusive. Fiz mais um. Sim. E já estou inscrita em mais um que vai ser o mês que vem. Exato, não dá pra parar, Certo? gente. Não dá pra achar que, tipo, ah, não, já sei tudo. Ah, já fiz, já sei tudo. Não, até eu que tenho o meu próprio curso, continuo estudando e buscando informação pra saber mais, pra ter mais conhecimento e pra acrescentar no meu curso também, lógico, porque eu sempre aprendo Lógico. com outros profissionais, vejo coisas legais, vejo informações que eu não sabia e levo pro Vida de Rotulagem. Eu falo que É o Vida de sempre um Rotulagem é a detalhe. minha cabeça. O que tá na minha cabeça tá no Vida de Rotulagem. É sempre um detalhe a mais, sempre. Sempre A gente tem. sempre aprende. E assim, como é uma área que hoje eu gosto muito, né? Eu sempre estou fazendo curso, curso atrás de curso. Assim como o curso de P&D também, que eu faço alguns da minha área para me especializar. E agora, atuando como prestadora de serviço, né? Que é o que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo projetos tanto de pesquisa e desenvolvimento, né? Desenvolvimento de novo item, que já engloba rotulagem, e também parte de rotulagem. E Então, a Grace, gente vai. assim, eu já sei, mas eu vou falar para você falar para a galera aí, porque você trabalhou 13 anos com amendoim, né? Produtos de amendoim. Os projetos Sim. novos que você tem agora, por acaso, tem amendoim ou são nichos diferentes? Nenhum. Projetos novos não tem nem alergênicos agora. É uma restrição dos novos projetos. Se você sem glúten, sem alergênico, sem lactose, sem tudo. Então é um mundo totalmente novo. Que você tá totalmente apta porque não ficou no nicho, né? Não, é Porque não se isso. contentou com o conhecimento que tinha lá. Exatamente. E assim como a Glênia falou ontem, já achei bastante problema em rótulos que eu atuei. Olha Então, aí. para pontuar também. É meio, é um pouco complicado, né? Esses produtos já estão no mercado, a gente tentar corrigir, mas com certeza já foi tudo pontuado. É, ué, você tá lá para isso, né? Sim. Mas voltando então lá para o assunto que eu queria trazer aqui para a live, que são os alergênicos. Então você estava lá numa empresa de amendoim, que é um alergênico, É que um tem alergênico, declaração obrigatória, então não tinha nem como tentar exatamente. escapar. E como que foi lá dentro da indústria, para você que era de P&D, que ia lidar direto com essa informação, quando começou a surgir essa história de RDC, de alergênicos e tal? Ó, a gente sabia que o amendoim seria um alergênico crítico pra gente, né? E a gente ficou acompanhando, a gente era muito ativa junto à ABIA, né, que é a Associação Brasileira das Indústrias. A gente acompanhava muito, a gente opinava, a gente mandava nosso parecer, que foi, na verdade, uma briga, digamos assim, né? Não foi uma briga entre um lado, né, que era o pessoal do Põe no Rótulo, que eram as mães lá que tinham os filhos alérgicos, e a indústria, né? Então, assim, a gente atuava em reuniões de ABIA, que a gente se posicionava, aí a BIA mandava o parecer. Então, assim, a gente já estava sabendo o que ia acontecer, devido à situação, que é um caso de saúde pública. Hoje, eu posso falar que eu entendo muito mais, depois de ter visto a live da Cecília Cury, falando quão abrangente é isso, quão importante, quão sério é isso, né? Porque eu estava do lado da indústria. Na Claro. verdade, do lado da indústria, a gente estava torcendo para. Na verdade, era inevitável, né? Mas para não acontecer. Não acontecer seria inevitável, mas a gente estava torcendo e brigando por um prazo maior, né? E conforme eu te falei já, no dia que teve a votação da resolução, né? Lá na Anvisa tinha o pessoal da ABIA, né, que representava as indústrias, e o pessoal do Põe no Rótulo. E foi uma votação, cada um deu seus argumentos, e a gente estava dentro do laboratório nessa época, e tinha uma televisão lá junto, a gente ficou vendo ao vivo pelo YouTube, que passou toda essa declaração do pessoal do Põe no Rótulo, depois todo o pessoal da indústria, e aí teve votação, e a gente estava lá, só aguardando, só aguardando. E aí, por unanimidade, foi aprovado, né? Era inevitável, com certeza, essa aprovação, mas o que a gente queria como indústria seria um prazo um pouco maior.
Porque sim. um ano parece muito, né? 12 meses parece muito. Mas para uma empresa que tinha aproximadamente próximo a 200 SKUs, e cada SKU tinha embalagem primária e embalagem secundária, você imagina a quantidade de rótulos que a gente teria que fazer. Quando Gente, foi SKU, por caso alguém não esteja aí habituado, é como se fosse produtos. Ela tinha mais isso, de 200 produtos diferentes. isso. Por exemplo, tinha um produto amendoim com sal, mas na verdade não era um amendoim com sal, tinha 1 quilo, tinha 200 gramas, tinha 60 gramas, tinha. Então, cada um desses é um SKU. E cada Traduzam SKU tem. SKU para rótulo. Então, ela tinha mais de 200 rótulos diferentes Isso. para 200 não, né? Vezes 2, que é uma vezes embalagem 2. primária. Isso. Foi mais ou Verdade. menos esse volume que a gente tinha. E quando foi aprovada essa RDC 26, né? O pessoal estava meio perdido ainda. Como seria o plano de controle de alergênicos? Na verdade, saiu um manual 1 ano depois, quase, não foi? Não sei se Sim, eu... Foi um foi ano bem depois depois que saiu. um manual de como fazer esse plano. E ele já era citado na RDC 26, né? Então, o pessoal estava meio perdido, começamos uma correria. Desculpa, tomar uma água. Falando demais. Tem que tomar água mesmo. Eu esqueci de pegar a minha. Gabriel, caso esteja aí vendo a live e quiser me trazer uma água, aceito. Ó, bastidores, tá aí. Produção, por gentileza, água. Produção. Então, aí, assim que foi aprovada a resolução, a gente tinha um sistema lá que a gente entendia a legislação, né? E apresentava a todos os setores, todos os gestores, o que teria que ser feito. Então, a gente fez uma reunião para todos os gestores abraçar a causa, saber que era sério, saber que precisava realmente acontecer. Que não ia ter o que E fazer, aí, né? Ia ter que mudar, tipo assim. ia ter que mudar em 1 ano, né? Em um Não ano. ia, Exato. não ia ter escapatória. Então, assim, a gente apresentava para os gestores e aí foi criada uma comissão. E essa comissão era multidisciplinar. Então, tinha a parte de PCP, tinha a parte de P&D, tinha a parte de qualidade, tinha a parte de compras, né, que ia ser muito influenciada. Nossa, olha, tô... tá pouco seco aqui na minha cidade. Acho que o Brasil inteiro, infelizmente. Então, aí essa comissão foi criada e aí a gente começou com os cronogramas. Só que assim como a gente, os fornecedores também estavam perdidos, porque eles iam ter que informar os alergênicos deles para a gente colocar na nossa embalagem. Então, Sim. assim, o ponto que a gente começou é o mesmo ponto que os fornecedores de ingredientes começaram. Então, teve todo um tempo para esse fornecedor de ingredientes captar essa informação para mandar para a gente ver o que teria no nosso produto, para criar os alertas. Assim, teve muito apoio realmente. Pessoal de PCP, pessoal de compras, principalmente pessoal de qualidade, que fez toda essa captação de fornecedores, de alergênicos, de toda a contaminação cruzada que a gente tinha, né? Porque amendoim tinha na fábrica inteira, mas e os outros produtos? Tinham plantas diferentes dentro da mesma indústria. Então, uma tinha... Eita! É hoje. Deixa eu te interromper um pouquinho só pra você conseguir só dar um tempo pra Não, sua garganta. pode falar. Porque é muito legal que, assim, vocês, dentro da sua empresa, já sabiam que isso ia acontecer, né? Então, vocês já estavam acompanhando, vocês estavam participando ativamente das reuniões, de encontros com a Bia. Você falou que vocês acompanharam a votação A ao votação. vivo.
qual é. do laboratório e tal. Então, assim, vocês já estavam por dentro do que estavam acontecendo e se preparando dentro do possível para a hora que isso fosse aprovado, porque afinal de contas ia ter um ano só para se adequar. E como você disse, um ano parece muito, mas para uma empresa do porte que era a sua empresa, com mais de 200 SKU, cada um com 2 embalagens, é muita coisa para você corrigir. E assim, gente, não tem como a gente se preparar efetivamente, tipo, começar a fazer alguma coisa antes do negócio entrar em vigor realmente, porque podem acontecer mudanças, podem, por exemplo, vai que ali no momento tira o amendoim de como alergênico. Aí você já tinha se programado tudo para fazer como se amendoim fosse alergênico, e aí no fim não era. Então, é a mesma coisa que está acontecendo agora com a nova rotulagem nutricional. Então, assim, eu vejo um monte de gente falando, mas eu posso ir me adequando, eu posso ir... Não, gente, não dá. A gente tem ali a proposta que muito provavelmente vai passar, mas assim, não tem como saber. E se tiram alguma coisa que você já colocou? Aí seu rótulo vai ficar errado, entendeu? Vai ter que corrigir da mesma forma. Vai ter que corrigir da mesma forma. Então, assim... e pior, tem gente que é pego de surpresa, gente. Tem gente que é pego de surpresa. Eu recebo aqui com uma frequência muito maior do que eu gostaria, pessoas que falam, nossa, Aline, é verdade que vai ter uma nova rotulagem nutricional? É verdade que... E a pessoa nunca leu a proposta, nunca leu a consulta pública. A hora que isso entrar em vigor, essa pessoa vai ser pega totalmente desprevenida. Agora, você imagina uma mudança do tamanho que era essa legislação de alergênicos se a empresa fosse pega desprevenida? Um ano ia ser nada. Nada. E é aquilo que a gente fala, cada SKU tem 2 embalagens. A gente precisava controlar o estoque da embalagem secundária, o estoque da embalagem primária, para a gente conseguir casar na hora que tivesse que mudar as duas. Então, tinha que comprar um pouco de embalagem velha para casar com a embalagem que ainda tinha no estoque, e os estoques eram altíssimos. As indústrias de embalagem, eles gravam um clichê, e mesmo que eles não entreguem, eles rodam bastante embalagem, né? Fica lá no depósito deles, eles vão entregando conforme demanda. Então, foi um cronograma gigantesco, eu lembro até hoje, um Excel que tinha 10 pastinhas, cada pastinha tinha tantos produtos, a embalagem primária, a embalagem secundária. Meu Deus. E a gente fez todo um controle para ter o mínimo de perda possível, né? Porque a perda seria gigantesca se a gente não tivesse controle. Mesmo assim, a gente teve um grande prejuízo com embalagem jogada fora, né? Foi algo em torno de... Como que ficou, assim? Qual que era o... Pode falar. Não, eu ia falar, qual que era o plano, assim, quanto de embalagem vocês tinham que poderiam ser perdidas e no fim, depois de todo esse plano de ação, de colocar tudo em prática, acho que vocês levaram o ano inteiro mesmo que tinha de prazo, né, para conseguir se adequar. Como que foi o resultado? Foi só o dia que virou que a gente começou a produzir realmente as embalagens, né? Que a gente precisava casar as embalagens. Então, o plano foi ver o estoque de tudo, ver qual seria a... Ih, a Grace travou de novo, né? Vou aproveitar para pedir mais uma água aqui para a produção, que não estava me assistindo. Produção, gostaria de uma água, por gentileza. Ela de novo, que deu pau lá na internet dela. Eu vi aqui, eu vi a Cris falando que lá tá chovendo muito. Fiquei com inveja. Aqui em São Paulo não tá chovendo nada, tá calor. Inclusive fez um diazinho de frio só para deixar a gente feliz e calor. Mas, gente, então, como a Grace estava falando, precisou fazer um plano gigantesco de controle, porque assim, a gente pensa, né, quando não está dentro da indústria passando por essa situação inteira. Você pensa, bom, tá bom, então vai precisar rotular alergênicos, eu sei aqui meus alergênicos, vou colocar lá. E não é assim, gente. Tem embalagem que você já tem pronta, a gente sabe que, né,
Empresas grandes compram embalagens em quantidades enormes para durar um bom tempo o estoque. Então não é simplesmente assim, ah, vamos trocar a embalagem e tudo bem. Precisou de um plano aí que já vinha acontecendo antes de ser aprovado, para colocar tudo em prática a hora que for aprovado, porque efetivamente a gente só pode colocar em prática a mesma hora que entra em vigor. E mesmo assim foi o ano inteiro. E como ela ia falar ali, a hora que travou, teve perda mesmo assim, né? A Daya perguntou: acontece de grandes empresas demorarem para se adequar? Então, depende muito, Daya. Depende de quais informações você já tem. Então, por exemplo, ela falou que até os fornecedores dela ficaram meio perdidos. Então, até mapear todas essas informações e tudo mais vai um tempo. Se é uma empresa que já tem essas informações, aí é um pouquinho mais fácil. Mas mesmo assim, tem que ver toda essa questão de embalagem e tudo mais. Então, assim, demora, não é simples. Mas tem algumas medidas que você pode ir tomando antes. Então, por exemplo, a gente vai ter uma grande mudança agora de rotulagem nutricional. Eu acredito, apesar de não ter muito como prever, eu acredito que ainda saia esse ano. Então, assim, você já saber, ler a consulta pública, ver o que estão propondo, o que está em discussão, quais pontos podem mudar, o que você vai ter que adequar no seu rótulo, se isso for realmente aprovado ou não, se é possível corrigir com etiqueta, se vai ter que mudar muita coisa na arte. Então, essas coisas a gente já tem que ir vendo, porque um ano passa rápido, gente. Qual a data do próximo Vida de Rotulagem? Início de outubro. Mas por enquanto a gente tem agora o intensivão de rotulagem na prática, que é grátis, que é um gostinho do Vida de Rotulagem. Então se inscrevam, já falei, o link tá nos stories, o link tá aqui na bio, é gratuito, é online, só colocar o seu e-mail lá e assistir as aulas. E as lives, principalmente. Tem live todos os dias, de segunda a sexta aqui. Tá? E o Vida de Rotulagem início de outubro. Eu vou falar mais sobre o curso mais pra frente, quando estiver mais perto de abrir a turma. Thalita falou, muita gente envolvida e quanto menor o prejuízo, mais felizes os gestores ficam. Claro, sempre, né? Sempre. Ninguém gosta de prejuízo, né, gente? Por menor que ele seja. Deixa eu chamar a Grace de novo, para ela continuar contando a história dela. A produção não viu da água, como vocês podem perceber. Voltou. Voltei? Fui eu que caí de novo, gente? Caiu, acho que sua internet tá meio te sabotando aí. Tá, eu acho também. Tá. Vamos Mas lá, então, estava pro falando plano dos... da planilha gigantesca. Isso. Foi, era uma planilha gigantesca e nessa planilha tinha qual é a quantidade de embalagem que tinha no estoque, qual era a produção média por mês, para saber quanto tempo ela ia durar, quanto a gente ia precisar comprar, quanto a gente ia precisar, tudo para casar a embalagem, tá? E depois que o pessoal de qualidade fez todo o mapeamento da fábrica, assim, essa parte, pelo menos, eles ajudaram muito, foi muito válido. Eles fizeram toda a parte de mapeamento da fábrica, onde tinha farinha de trigo, onde tinha amendoim, onde tinha leite, a gente também usava em algumas partes. E aí eles mapearam tudo, todas as contaminações cruzadas possíveis. A gente também não tinha o plano de alergênico, então foi daquele jeito. O que tinha chance de ter contaminação cruzada foi colocado no rótulo nessa época. Sim. Tudo Melhor que prevenir do que remediar, e, né? como a Clênia disse, fomos por tudo, né? E Exato. aí, e aí também a gente colocava toda a contaminação cruzada dos fornecedores, e aí eles criaram essas frases já. E aí, assim, a função do P&D foi realmente atualizar a embalagem. Então, toda a rotulagem era feita para a gente. Eles mandavam a frase pronta, a gente encaixava em cada produto, mandava para a gente fazia a arte, que a gente chama, né? E volta para a gente confere, aí vai, roda. Aí tem o prazo de embalagem. E, assim, a RDC 26 não foi só para a gente, né? Então, os fornecedores de embalagem também tiveram uma demanda gigantesca. Então, o prazo deles entregarem essa embalagem
também aumentou, o que foi gerando mais prejuízo para a empresa, né? Que é uma coisa que provavelmente vai voltar a acontecer também com Agora, a rotulagem nutricional. Porque assim, gente, ninguém tá adequado. Ninguém, isso, tá? Simplesmente assim. Antes ninguém tinha declaração de alergênicos. Todo mundo passou a precisar de declaração de alergênicos. Agora é a mesma exatamente. coisa. Ninguém tem uma tabela nutricional nos padrões que vão ser. Então todo mundo vai precisar mudar a embalagem. Hoje não existe nada frontal, né? Vai ter que usar. Não, Agora nem por vai ter que 100 pôr gramas, nem nos padrões específicos que agora a gente vai isso, ter, de formatação. tamanho, é. É, Ó, tem essa uma onda fã aí. sua aqui, Grace. A Tamires falou, Grace foi uma das melhores profissionais que já encontrei na minha vida, olha só. Olha! Obrigada, Tamires. Ela trabalhou comigo, ela era do setor de marketing lá da empresa que eu Olha, citei para o marketing pro estar marketing. elogiando alguém que faz rotulagem é porque você é uma profissional muito incrível mesmo, viu? Era o que tinha, né? Era o que estava tendo na época. Porque assim, durante o tempo eu acabei me tornando uma referência, né? Pelo menos de rotulagem. Tudo que o marketing queria saber se podia, se não podia, como tinha que ser, era basicamente em cima de mim. É, então, e Então, a gente tem que ter uma ótima relação com o marketing, gente, porque marketing e rotulagem brigados é rótulo errado na certa. Então, marketing e rotulagem tem que estar ali, ó, juntinho isso, para fazer tudo lindo, cores combinando, chamando a atenção do consumidor, mas com todos os dizeres de rotulagem isso. certinhos. Todas as legislações, ok. Todas as legislações em dia. E aí, quando a gente fez toda essa programação, eu acredito que assim, o prejuízo que a gente teve internamente foi praticamente 10% do que poderia ser se a gente não tivesse controlado nada, né? Olha que A gente, já- incrível. a gente já tinha tido uma grande lição na época da RDC 54, né? Que a gente também teve perda, lógico. Uhum. 400 embalagens é difícil. E mesmo assim, quando saiu o produto para o mercado, também tivemos problema. Não foi tudo perfeito, não, tá? Não, mesmo com um ano de planejamento, ainda saiu É, errado pro mercado. isso, ainda saiu errado para o mercado. A demanda era tão grande que não deu para pegar alguns detalhes, que nem embalagem muito pequena, não conseguiu conferir a medida dos alergênicos e acabou saindo com 1 milímetro, que era o padrão da tabela. E depois que a gente foi ver que precisava ser 2 milímetros. Por Sabe, isso, na hora gente, que a Glênia falou ontem que ela é a Glênia e sua régua. Porque além de ver se tá tudo escrito certo, se tá em caixa alta, se tá em negrita, ainda tem que ver o tamanho da fonte de certas informações, né? eu tinha um paquímetro, na verdade, só para rotulagem. Eu Olha lá, conferia Glênia e sua régua, Grace e seu paquímetro. eu tinha um paquímetro, era só específico para rotulagem, Olha isso. para conferir tudo, que depois que a gente vê, né, os problemas, como eu falei, eu aprendia por demanda com as notificações que chegavam do mercado. Então, assim, a gente vai aprendendo. Uma das notificações foi o tamanho do peso líquido, na verdade. E aí, depois disso, a gente já começou a conferir tudo. A gente começou a conferir também fonte de alergênicos depois disso. Mas a vida na rotulagem era basicamente isso. Chegava a notificação, a gente aprendia alguma coisa. Já Claro. teve. A gente já levou notificação, por exemplo, por coisas banais, que um ponto depois do G, do grama, na embalagem tinha um G. G ponto. E conseguimos notificação e tivemos Nossa. que corrigir as embalagens. A gente acha que é uma coisa banal, mas que a Mas legislação acontece. tem que seguir, É, né? Na exato. risca. E A Grace, vou gente te não fazer uma pergunta assim, ó. passa. Vou te colocar numa saia justa, mas você responde só se você quiser. Na época que tava Ok. tendo a votação lá dos alergênicos e tudo mais,
Você, como pessoa de dentro da indústria, ali, o que você estava querendo? Você queria que passasse mesmo? Você queria que acontecesse um milagre e não precisasse declarar alergênicos? Na época, o que você estava pensando? É lógico que pelo lado da indústria a gente sempre não queria, né? Porque sabia que ia ser um problema não, um trabalho gigantesco que a gente ia ter. Mas a gente Sim, sabia, lógico, dentro da empresa, que essa era uma decisão inevitável, né? A sim, gente só ficava torcendo para conseguir um prazo maior, que eu acho que foi até no dia da votação foi falado pelo pessoal da Bia. Então a gente ficava acompanhando realmente para conseguir esse prazo maior, né? Porque inevitável seria. sim. E hoje, atuando assim, do lado de fora dessa indústria, eu vejo que realmente isso é muito grave, né? Alergênicos é algo muito que pode matar uma pessoa, né? Sim, literalmente. E, gente, é muito absurdo, porque hoje nos meus stories eu tava aqui fazendo um rótulo de suplemento e aí tava olhando essa parte dos alergênicos, porque ele tem. E tava pensando, gente, como eu sou geração Nutella, né? Porque enquanto a Grace estava lá acompanhando a votação pelo YouTube, dentro do laboratório, Dentro do eu nem laboratório. trabalhava com rotulagem ainda. Nessa época eu trabalhava num laboratório de análise de alimentos, na parte de vendas. Então, assim, a gente sabia que estava tendo esse burburinho aí de alergênicos, porque os clientes já estavam começando a cotar as análises para fazer. E a gente, no fim, tava torcendo para aprovar, porque todo mundo ia ter que fazer a análise e a gente ia se dar bem nessa história. Mas eu tava Exatamente. super por fora, porque eu trabalhava num nicho que era de frigorífico, de carne in natura mesmo. Então, assim, eu não ia ter essa demanda de alergênicos. Foi muito pouco. Então, eu, particularmente, nem sabia o que estava acontecendo, o que iam ser os alergênicos principais, o que ia ser declaração obrigatória. Não fazia ideia, gente. Eu ouvia, tipo, as minhas colegas lá que trabalhavam mais com industrializados ou com grãos e tal, que falavam dessa legislação, que ia aumentar a demanda, que ia ser bom pra gente e tal. Mas eu tava totalmente por fora. E aí eu fico pensando que hoje, pra gente, é tão simples fazer uma declaração de alergênicos, porque assim, Sim, não muda, a frase é sempre a mesma, tem ali a lista de alergênicos obrigatórios, tem o lugar certinho que tem que estar. Tem que ser caixa alta, tem que ser negrito, tem que ser com no mínimo 2 milímetros de 2 altura, não milímetros. pode ser menor do que o tamanho da fonte da lista de ingredientes. E é basicamente isso. Tipo assim, não tem trabalho nenhum. É muito Nutella. E eu fico pensando, você que na época nem tinha declaração de alergênicos, fico pensando nos consumidores, que eu falei, meu Deus, como que eles faziam, né? Daí até uma seguidora que comentou que ela tem alergia alimentar, ela falou, não fazia, né? Tipo, ou a gente não consumia, ou a gente ia lá e entregava pra Deus e comia e torcia pra não passar mal. Isso. Porque é uma E coisa muito grave. a questão do alergênico é muito assim. A gente sabia a composição dos nossos produtos, a gente sabia o que tinha de alergênico ali. Mas o que vem de informação do fornecedor, de contaminação cruzada na linha deles, de outros produtos, é uma coisa que a gente não imagina. Só a hora que chega a documentação, que a gente vê o tanto de coisa que a gente precisava realmente pôr nessa embalagem que estava oculta, né? Sim, e a gente pensa muito em contaminação cruzada por causa de linha de produção. Então, na mesma máquina que eu produzo um negócio com leite, eu produzo sem leite. Então, como eu não faço uma higienização específica para esse alergênico e eu não tenho garantia, eu declaro contaminação cruzada. Mas você me falou que tinha problema até com o uniforme de funcionário, né? Isso. Foi quando a gente não sabia ainda como seria um plano, então teve que separar material, teve que separar utensílios, né, que eram compartilhados com a linha de amendoim, teve que separar, até o pessoal pensou em criar um uniforme para cada tipo de linha, cada tipo de alergênico, que um funcionário, porque acontecia de um funcionário ir na outra fábrica, fazer alguma outra coisa, conversar com alguém, sabe? Não tinha uma restrição, mas foi pensado na Sim. época de criar cor de uniforme, por exemplo, de leite só pode vestir o uniforme com a gola azul e não pode entrar na outra fábrica. É detalhes e detalhes que
que a gente lê na legislação lá, falando, tem que declarar trigo, soja, né? A gente nem imagina nos detalhes que tinha para inserir essa informação, né? Porque uma coisa é você Sim. corrigir a informação que já existe, que é basicamente o que o pessoal faz hoje, né? Mas Sim. inserir essa informação em todos os rótulos deu um super trabalho na época. E, gente, isso até para quem trabalha com consultoria ou quer trabalhar com consultoria, com rotulagem, é uma coisa que precisa prestar muita atenção, porque às vezes a gente recebe só a lista de ingredientes ali do produto, aí você olha o que tem ali, declara e pronto. Mas é preciso conversar com o seu cliente e perguntar, né? Eu até falo mais sobre isso no intensivão, então assistam a aula 2 sobre o que a gente precisa saber sobre o produto. Mas essa questão de como ele é produzido, em qual ambiente, se tem outras plantas que fabricam outras coisas e tal. E é nossa função explicar para o nosso cliente, porque ele não necessariamente, se você mandar uma lista de alergênicos e falar, você usa algum desses, tem contaminação cruzada, ele às vezes não vai saber. E ele vai te falar, não. Então a gente tem que ir investigando, né? Como é a produção? Tem algum outro produto na linha? Como é feito? É por dia? Tem linhas diferentes? Nananã. Porque até um funcionário, às vezes, pode causar contaminação cruzada. O transporte também dessas matérias-primas, né? Vem caminhão com várias matérias-primas juntas, a gente tem que também controlar esse transporte para uma não contaminar a outra. O armazenamento dentro da empresa também tem que ser todo especificado, cada um com um alergênico. Um produto não pode ir para o outro. E isso impacta muito também na criação dos novos produtos, né? Essa legislação, ela impacta, porque antes a gente não tinha essa preocupação. A gente desenvolvia o produto, colocava lá a lista de ingredientes e ok. Mas depois da RDC 26, a gente teve todo esse ponto a mais para considerar no desenvolvimento de um novo produto. Por exemplo, a gente ia fazer um novo produto que seria produzido na fábrica que só tinha amendoim. Se a gente usasse um ingrediente diferente do amendoim que era alergênico, a gente teria que mudar a embalagem de todas as embalagens que tinha só o amendoim como alergênico. E é uma linha gigantesca, o maior volume da empresa. Então, isso impactou, assim, muito forte na consideração dos novos produtos. Novos ingredientes, também a gente desenvolvia o fornecedor baseado em alergênicos. Se ele tinha alguma contaminação cruzada, a gente já não poderia aprovar, senão a gente teria que mudar a embalagem de toda a linha, se ele estivesse lá dentro. Então, parece que é uma coisa só de pontuar o que está escrito na legislação, mas é um universo, se você for ver no pé da letra, tudo. Esse novo trabalho que eu estou fazendo agora, no momento, ele tem uma fábrica livre de alergênicos. Então, todos os materiais, todos os fornecedores que eu contacto, eu tenho que pedir amostra de produtos livres de alergênicos. Sim. E é bem difícil alguns produtos serem livres de alergênicos. Porque não pode nem ter uma contaminação cruzada, né? Nada, exatamente. Então, e também, principalmente a questão da contaminação com trigo, centeio, cevada e aveia também. Porque às vezes você declara em todos os seus produtos não contém glúten. Exatamente. E aí tem uma contaminação cruzada e você já precisa declarar contém glúten. Então altera de novo toda a sua embalagem. Toda a sua embalagem. Todo o seu rótulo. Gente, tem que prestar muita atenção. Grace, já vai encerrar. Já? Passa muito rápido. Ainda bem. Ainda bem. Passou rapidinho. Passou rápido. A Grace estava super ansiosa, gente. Super nervosa. Eu não sou uma pessoa pública, não tenho muita intimidade com a câmera. Imagina, mas foi ótimo. Então eu vou encerrar, porque eu não quero correr o risco de perder essa live, né? Porque vai que o Instagram fecha aqui, eu vou ficar chateada. Mas muito, muito, muito obrigada, Grace, por compartilhar a sua história com a gente, por compartilhar essa experiência incrível que você tem. Grace, gente, de novo, VR1, chegou quando tudo era mato, tá lá ainda. Compartilha muito com o pessoal, a Grace está sempre lá na comunidade, sempre trocando ideia. E eu só tenho a te agradecer mesmo, Grace, por ter confiado em mim, VR1, por mais que você não soubesse,
Mas você estava chegando agora, me conhecendo naquele momento. Obrigada mesmo pela confiança. E obrigada por ter topado aparecer aqui, por contar um pouquinho da sua história e dividir essa experiência dos alergênicos com a gente. Ó, o pessoal adorou. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do que eu vivi, né? Eu falei que só aceitei porque realmente eu vivi isso e tinha que contar. E também agradeço por todo o suporte que você me dá na questão de rotulagem, na questão do curso também, que agregou muito para mim. E estamos aí, vamos trilhar uma trilha nesse mundo de rotulagem aí, que é o que eu gosto, é o que eu estudo e vamos lá ter sucesso. Vou virar a nova Aline do mercado já já. Sem aparecer publicamente. Sem aparecer publicamente. Só no rótulo. Só fazendo. Mas é isso. O objetivo aqui é cada vez mais ter profissionais totalmente capacitados, fazendo rótulos corretos e se sentindo seguros com isso, que é o mais importante, né? Fazer aquele rótulo e ter a segurança de falar, não, isso aqui tá certo. Ou então ir corrigir e ter a segurança de falar, vocês erraram aqui, precisa corrigir. Vocês erraram aqui baseado nisso, nisso, nisso e nisso. É assim. Exatamente. Essa segurança, gente, é libertadora, é incrível. Precisa ter esse conhecimento. Então é isso. Obrigada a todos vocês que estavam aqui com a gente também, mais essa noite. Amanhã tem mais live, é perguntas e respostas, inclusive. Então eu já vou deixar a caixinha aqui. Obrigada, Grace. Não esqueçam de se inscrever no Intensivão de Rotulagem, gente. 100% online, 100% gratuito. O link tá na bio e também tá aqui nos stories. Beijo pra todo mundo. Obrigada, Grace. Beijão. Obrigada.